Shalom, queridos, graça e paz da parte do Senhor Jesus. Aqui vosso servo, apóstolo Gilson. Estou retirado na cabana de oração e Deus me deu um comando de gravar esse vídeo e enviar para vocês. O tema da palavra que foi ministrado ontem ao coração da igreja, o tema é preparando o meu coração para receber a palavra. Escute algo que eu digo para você. Nós temos um exemplo do cuidado que nós devemos de tomar ao ouvir a palavra de Deus. E esse exemplo está no Evangelho de Mateus, no capítulo 13. Uma parábola muito conhecida, chamada de a parábola do semeador. A partir do versículo 1 diz assim: naquele mesmo dia Jesus saiu de casa e assentou-se à beira do mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que ele teve que entrar num barco e assentar-se nele, enquanto todo o povo ficou na praia. Versículo 3 continua dizendo: então ele falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Versículo 4: enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, rochoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu ainda entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, e esta deu boa colheita, a 100, 60 e 30 por um. Aquele que tem ouvidos para ouvir, que ouça. Os discípulos, após ouvir essa mensagem da parte de Cristo para o povo que estava à beira da praia, à beira do mar, os discípulos perguntaram, indagaram a Jesus por que o Senhor fala a eles em parábolas. E Jesus respondeu dizendo: a vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas a eles não. E Jesus, na continuação dessa palavra, ressalta o porquê que eles recebiam a mensagem por parábolas. Jesus disse: porque o coração deles está endurecido. O coração deles está endurecido para receber a palavra. Eu quero abordar, para não tornar esse vídeo muito pesado, a partir do versículo 18. Veja que do versículo 1, preste atenção nisso, do versículo 1 até o versículo 9, Jesus estava falando para o povo que estava de coração endurecido. A partir do versículo 18, o Senhor Jesus está já anunciando a poderosa revelação desta mensagem para os seus discípulos, aqueles que o acompanhavam dentro do barco enquanto ele anunciava a palavra. E no versículo 18 diz assim: portanto ouçam o que significa a parábola do semeador, ressaltando que aqui Jesus estava falando com os seus discípulos que estavam no barco. Você atente para isso. Até o versículo 9, por parábola, Jesus estava pregando para o povo. No versículo 18, Jesus está dando a revelação daquilo que ele havia anunciado por parábola aos seus discípulos. Portanto, ouçam, no versículo 18, o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e lhe arranca o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho.
Versículo 20 continua dizendo assim: quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso, rochoso, este é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece por pouco tempo, e quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Versículo 22. Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam e tornam esta palavra infrutífera. Versículo 23. E finalmente, o que foi semeado em boa terra, este é aquele que ouve a palavra, compreende, entende a palavra, e esse sim dá uma colheita de 100, 60 e 30 por um. Veja que nós estamos aprendendo nesse texto sagrado que Jesus comparou o nosso coração, o nosso ser, a nossa vida, a um terreno, a um campo, ao qual a palavra de Deus é semeada. Essa semente é a palavra de Deus. Esse terreno, e aqui Jesus está nos apresentando 4 tipos de solo, 4 tipos de terreno, ou seja, 4 tipos de coração. Aqui Jesus nos apresenta que desses 4 tipos, somente um tipo dá fruto. Há 3 tipos de coração, há 3 tipos de solo que recebe a semente, que são infrutíferos. Em contrapartida, também entendemos que o que a semente produz, ou que o coração irá produzir, depende da forma que este mesmo coração recebeu a palavra. O coração é a terra, o coração é o terreno aonde a palavra é semeada. Escute que neste texto sagrado o Senhor Jesus nos deu 4 exemplos de coração. Ou seja, 4 tipos de pessoas, ou seja, 4 tipos de pensamento, ou seja, 4 tipos de sentimentos. Eu quero abordar aqui 4 pontos. Um ponto para cada solo, para cada tipo de coração. Ponto 1. A semente que foi semeada à beira do caminho. O solo à beira do caminho representa um coração dividido, que não está inteiramente no caminho de Jesus. É um coração dividido, ou seja, um pensamento dividido. Escute que Marcos, no livro de Marcos, no Evangelho de Marcos, capítulo 10, do versículo 46 em diante, fala a respeito do cego Bartimeu, e a Bíblia diz que este vivia à beira do caminho. Mas veja que esse texto vem nos dizer que quando Bartimeu teve um encontro com Jesus, os seus olhos foram abertos e ele passou a seguir pelo caminho. Aquele que vivia à beira do caminho, quando teve um real, um verdadeiro encontro com Jesus, passou a andar no caminho. Ponto 2. A semente que foi semeada em um solo pedregoso ou rochoso. O solo pedregoso representa um coração endurecido. São pessoas que acreditam apenas em coisas superficiais, e por causa desse tipo de pensamento, a semente não cria raiz, a palavra não cria raiz, ou seja, não pode penetrar este coração,
esse pensamento. E assim a palavra não pode se fixar. E assim a palavra fica infrutífera também na vida desse tipo de pessoa. Em Ezequiel, capítulo 11, a partir do versículo 19, Deus promete tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne disposto a obedecer e a guardar os mandamentos e a justiça do Senhor. Ponto 3. A semente que foi semeada em solo cercado de espinhos. Foi o terceiro tipo de coração, foi o terceiro tipo de pessoa que Jesus se referiu na parábola. O solo cercado de espinhos representa um coração sufocado pelas preocupações deste mundo. Preste atenção nisso. Entenda que os espinhos, eles tentam embaraçar as plantas para que elas não cresçam, para que elas não se desenvolvam. E saiba que as preocupações são como espinhos. Elas sufocam a palavra que foi semeada na sua vida. Elas sufocam a palavra que foi semeada no seu coração. E não deixa assim esta palavra se desenvolver, essa semente se desenvolver. Ou seja, esse tipo de coração também é infrutífero. Ponto 4. A semente que foi semeada num solo fértil. O solo fértil representa um coração preparado. O solo fértil representa um coração sensível, quebrantado à palavra de Deus. Um coração que possui um solo fértil é um coração frutífero e abundante. Em Lucas capítulo 6, versículo 45 em diante, o Senhor Jesus disse que o homem bom tira do seu bom tesouro do coração o bem, o que é bom. E o homem mau tira do seu mau tesouro do coração o que é mau. A Bíblia diz que todas as coisas provêm do coração. Eu entro para a conclusão desta mensagem, desta poderosa palavra. Provérbios capítulo 4, versículo 23. Salomão nos deu um conselho dizendo: tudo o que se deve guardar, sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem todas as coisas. Eu espero que você reflita em cima desta mensagem. Eu espero que você permita o Espírito Santo do Senhor ministrar por meio desta mensagem ao teu coração. Olhe para dentro de você e veja você mesmo. Que tipo de pessoa tem sido você? Que tipo de solo, que tipo de coração tem recebido a palavra? De que forma você tem recebido a palavra? Eu quero encerrar esta poderosa mensagem. Romanos capítulo 2, versículo 13, diz assim: porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Ouvir a palavra, conhecer a palavra, não te justifica, não te torna uma pessoa boa, não te torna uma pessoa justa.
mas sim praticar a palavra. Quando você vive aquilo que você recebeu, quando você pratica aquela mensagem, aquela palavra que foi semeada no seu coração, na sua vida, você será justificado pelo amor, pelo sacrifício e pelo sangue de Jesus. Eu peço que você compartilhe esta mensagem, que você envie para o maior número de pessoas possíveis. Eu peço desculpa pela iluminação, pouca iluminação aonde eu estou. A cabana é um local de oração, não tem muita iluminação, mas Deus me deu o comando e eu precisava gravar esse vídeo. Mas o que se faz necessário neste vídeo está chegando até você. Compartilhe esse link, envie para o maior número de pessoas, e que Deus te abençoe, e que Deus abençoe a todos que receber esta mensagem, em nome do Senhor Jesus.